o cooperativismo e associativismo uns 15 anos já. A gente trabalha o Pará inteirinho, né, com essa questão, e também nós trabalhamos a parte do norte, a região norte, né, dando apoio a algumas outras organizações. A minha formação, eu sou administrador, sou turismólogo e sou formado em segurança do trabalho também. Eu tenho uma especialização exatamente em organizações sem fins lucrativos. Esse que é o trabalho que a gente desenvolve há bastante tempo. E nós trabalhamos também, eu sou diretor administrativo, como você falou, né, de uma empresa. A gente trabalha exatamente com fechamento, elaboração e gerenciamento de projetos nessa área. Além disso, eu sou consultor e instrutor do SEBRAE e também sou instrutor do SENAR, que é exatamente voltado para a área rural. Estamos aqui para dar o apoio para vocês, né? Informações, o máximo de informações possíveis e até direcionamento na questão do cooperativismo e do associativismo. Então, Alan, a gente gostaria de que você passasse assim, melhores informações com relação aos desafios que nós temos para o cooperativismo no Marajó. Na sua opinião, quais são esses desafios? O que a gente precisa avançar? Aonde que nós estamos pecando? Aonde que nós precisamos melhorar essa situação do cooperativismo no Marajó? Principalmente a área da área da agropecuária, da área da agricultura, porque o curso deles é o curso de agropecuária. Pois essa questão dos desafios, primeiro nós temos que entender que todo o setor produtivo ele é importantíssimo para uma sociedade. E nós percebemos que com essa pandemia que teve, né, todos os setores, indústria, comércio, terceirização de serviço, todos eles quebraram. Nós sabemos disso. Todos tiveram problema, todos tiveram déficit, né, em faturamento. Muitos fecharam, muitas empresas fecharam. E o único setor que teve superávit e não para de ter superávit foi o setor agropecuário. Então, é um direcionamento que a gente tem que observar que é o futuro. A humanidade está crescendo, a população está aumentando cada vez mais, a expectativa de vida também está aumentando. Então, isso requer muita produção agrícola, ou seja, agropecuária. Só que, como nós temos ainda muita dificuldade, principalmente na questão de encontrar mercado, e é isso que nós, do SEBRAE, do SENAR, até dos outros órgãos que a gente trabalha também, é tentar agregar vocês, ou seja, as cooperativas e associações, ao acesso ao mercado. Né? É muito difícil hoje em dia nós encontrarmos os mercados mesmo consumidores do produto. Nós temos uma excelente quantidade de, vamos dizer assim, de produtores, nós temos uma infraestrutura boa, né, que seriam solo, clima, ou seja, tudo é favorável para a gente. Mas muitas das vezes o comprador, principalmente o comprador de fora, o estrangeiro, ele quer muito uma participação de organização. Porque quando ele faz um investimento em determinado local, ele imagina que o quê? Não, eu quero investir o meu dinheiro, mas eu quero também saber da parte social, porque também tem benefícios econômicos para eles, né? Então, a cooperativa e a associação, ela transfere ou dá uma transparência melhor para esse capital de compra, né? Tanto que, quando você tem esse capital, ele fica muito mais acessível a investimentos. Nós tivemos uma reunião com dois parceiros, eram parceiros do Japão e dos Estados Unidos. E nós conversamos com eles e eles falaram, não, nós queremos investir no setor agropecuário em uma diversidade muito grande de produção, né? Mas só que eles queriam através de organizações, ou seja, tem um CNPJ, tem uma estrutura montada, tem um benefício social, né? Que eles acham muito importante isso, porque também beneficia eles. E, lógico, sem uma organização, e sem eu digo organização geral, tá? O controle sanitário,
controle de produção, selo orgânico, ou seja, um monte de coisas para também eles terem garantia que vai chegar um produto de qualidade para eles. Portanto, é necessário que as associações e as cooperativas, antes de mais nada, elas precisam se organizar, não é mesmo? Precisam se estruturar, até mesmo a questão de algum selo sanitário, né? Pode falar um pouquinho mais a respeito disso? É muito difícil conseguir essa estrutura? Pois é, Mimi. Essa questão de selo orgânico, condições sanitárias de venda do produto. Olha, nós temos agora o GTV, que é o controle de trânsito vegetal, agora o açaí, só com exemplo para vocês. O açaí agora, todo o açaí que vai ser transportado nos rios, sabe, principalmente no Marajó, vai ter que ter o GTV. Se não tiver o GTV, que é um selo, é um guia de trânsito vegetal pela Depará, o produto ele pode ser apreendido. Aí todo mundo pode falar, poxa, mas aí vai dar uma dificuldade para o produtor. Não, não vai dar dificuldade para o produtor. Porque o produtor ele vai ter um treinamento, ele vai ter uma estrutura, a Depará vai dar condições para ele ter um produto de qualidade. Quando você tem esse selo, o comprador já sabe. Então vai ser muito mais viável ele comprar quando tem um selo de qualidade, principalmente o selo sanitário, melhor do que quando não tem, né? E para adquirir isso é muito simples. Basta você ter, por exemplo, selo orgânico. Basta você ter uma produção 100% orgânica. E muitas das vezes a produção 100% orgânica ela é muito melhor porque nós sabemos que o preço é elevado, né? E o poder de compra também do mercado é muito maior. Então, tudo isso, a cooperativa ela não pode ser simplesmente como se fala no popular, simplesmente um CNPJ. Não. Ela tem que ter uma organização. É por isso que a gente passa uma consultoria para eles, a gente passa uma estrutura para eles entenderem que precisa disso para acessar o mercado externo. Não é complicado, tá entendendo? É muito simples, só precisa se adequar e estar organizado. Quantas cooperativas e associações a gente tem, não especificamente quantas, mas assim, existe uma estimativa de quantas cooperativas e associações nós temos hoje no Marajó? Há uma estimativa disso? Dados precisos nós não temos ainda, né? Porque existem muitas organizações que elas não são passadas para ter informações, né? A gente precisa buscar umas informações mais precisas, principalmente na Receita, que é onde se faz o CNPJ, na Jusepa e na Receita, né? Mas, em termos de bases estatísticas que a gente trabalha com o SEBRAE, com o SENAI, com outros órgãos, nós temos aproximadamente, em termos de cooperativas, isso só no Marajó. Eu digo cooperativas com CNPJ. Tá? Cooperativa com CNPJ, nós temos em torno, mais ou menos, de umas 200 e 250 cooperativas, somente no Marajó. Associações, eu lhe garanto que nós temos um dobro. Mas existe um porém também. Existe as organizações que estão funcionando, né? E as organizações que só estão com CNPJ. As que estão funcionando, você pode ter, desses 100% de cada uma que eu falei, só 20% funcionando. Se tirar muito, até 10%. Tá? É muito poucos funcionando. Alan, então diz pra gente qual é a dificuldade, por que tantas cooperativas hoje já não se encontram mais ativas? Qual é o problema? O que tem acontecido no Marajó para isso? O grande problema disso é a questão do entendimento do que é esse tipo de organização. Sempre quando eu vou constituir uma cooperativa, tanto que eu estou viajando para constituir 3 cooperativas essa semana, muitos escutam aquelas famosas conversas, né? Não, mas é só abrir, é só ter o CNPJ aqui pronto, vai aparecer um monte de coisa, vai aparecer um monte de dinheiro, é assim mesmo, falando no popular mesmo, vai aparecer muitos compradores, e na verdade não é assim. Desde o momento da criação, da elaboração, do estatuto,
até o controle da organização administrativa de uma cooperativa, você tem que ter muito treinamento, muito entendimento. O tipo do sistema cooperativista é um sistema onde ninguém é dono de nada, né? Todo mundo é dono da produção. Ou seja, eu ganho de acordo com o que eu vou produzir. Então, muitas pessoas não têm esse entendimento, pegam cooperativas como propriedades, né? E acham que eu tenho uma cooperativa, vou no banco, levo o CNPJ e consigo um valor. E não é assim que funciona, né? Por uma cooperativa funcionar mesmo na íntegra, no mínimo, isso são dados estatísticos mesmo, no mínimo, quando você passa por um treinamento bom, uma estrutura de início legal, um estatuto bem adequado, tudinho, de 2 anos para cima para ela começar a ter um rendimento bom para os cooperados. Ou seja, que uns podem até falar assim, não, eu consigo sobreviver da cooperativa. Né? Então, a estimativa é de 2 anos, para você ver que não é uma coisa de uma hora para outra. Né? É muito planejamento. Agora, precisa, sem dúvida nenhuma, de um entendimento, primeiro, de pessoas que conhecem mercado, conhecem estrutura, senão, infelizmente, só fica no papel mesmo. Não tem jeito. E me diz uma coisa, Alan, com relação a essa questão do capital, de um modo geral, é preciso que a cooperativa, ela já para ela se constituir, ela já tenha um capital social, ou mesmo é preciso de uma estrutura financeira robusta para a gente começar uma cooperativa? E o que acontece depois desses 2 ou 3 anos, que começam a ter sobras? O que acontece com esse capital? Ele é reinvestido na cooperativa? Como é que funciona essa questão? A questão do capital social é muito interessante, boa pergunta até. A questão de você entrar numa organização, por exemplo, toda cooperativa, ela não tem fins lucrativos. Muitos falam assim, não, mas como não tem fins lucrativos? Uma cooperativa dá dinheiro, rende dinheiro, então é rendimento, não é lucro, né? A cooperativa ela serve de ponte para você adquirir condições para você vender sua produção, né? O cooperado, ele usa a cooperativa como um apoio de estrutura para ele ter toda aquela coisa de uma organização com CNPJ para vender sua produção. Então, o capital social, ele corresponde a um item que nós chamamos de cota-parte. O que seria a cota-parte? É um investimento que o cooperado entra na cooperativa para fazer parte daquela organização. Essa cota-parte, ela pode ser colocada do valor que o cooperado quiser, de acordo com a reunião que eles vão ter da Constituição. Mas a maioria dos cooperados, eles colocam o valor de um salário. É uma média que nós damos uma informação, né, uma opinião para quem quer constituir uma cooperativa. Por quê? Porque isso é um investimento. Quando ele sair da cooperativa, ele retorna com esse dinheiro para ele. Né? Ele é tipo assim, a cooperativa serve como supostamente um banco que fica com o dinheiro dele, pega, movimenta esse dinheiro dando toda a infraestrutura de marketing, de acesso a mercado, de estrutura administrativa, controle de produção, tudo que ele poderia gastar muito mais sozinho e fica com esse dinheiro e movimenta. Logicamente, movimenta para dar rendimentos e o dia que ele precisar sair, esse dinheiro está lá. Mas ele também está se usufruindo do rendimento da cooperativa. Isso é uma condição dessa. E a outra é a questão da estrutura, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, mas a estrutura da cooperativa, ela vai me dar lucro direto, tudinho. Não, ela te dá muitas condições mesmo. Muitas cooperativas chegam no final de ano que elas conseguem pegar rendimentos e transformar em bônus os cooperados, né? Eu trabalho com uma faixa mais ou menos de umas 35 cooperativas, né? E outras a gente dá assistência mais assim, não imediata, mas a imediata é 35 cooperativas só no Marajó. Então, dessas 35, todo final de ano existe bônus. Então, são bônus a gente fala, pode chegar até 2 a 3 salários mínimos de bônus, fora o rendimento da produção, né? É por isso que não precisa se ter um capital em mãos, né? Você precisa ter um capital declarado, né? Mas aí você vai precisar de um valor, também tem a questão da mensalidade, né? A mensalidade não tem nada a ver com a cota-parte, é um adicional também, que a gente sempre diz, que é o que vai movimentar também a questão administrativa da cooperativa.
Alan, você pode falar para a gente sobre algum case, ou mais de um case de sucesso de cooperativas no Marajó? Assim, só vou trocar aqui o fone, tá, meu irmão? Rapidinho, tá? Só um momentinho. Tudo bem. Alô? Estamos ouvindo bem. Oi. Estamos ouvindo bem. Oh, beleza. Essa questão do case de sucesso, nós temos muitas, temos umas que nós trabalhamos, existe umas no Marajó, na parte do Marajó, que a gente chama na parte de florestas, né? Principalmente a parte de florestas, que é em Portel, Curralinho, Breves, que nós temos cooperativas que têm rendimentos mensais. Isso, rendimentos mensais, somente de coleta de semente. É isso que nós achamos impressionante. São coletas de semente, nós estamos com um mercado muito forte de uma semente chamada Murumuru, né? As empresas no mercado, principalmente de cosméticos, estão comprando em massa esse tipo de semente, na verdade é a amêndoa dela. Então, tem uma cooperativa que nós trabalhamos, que eu posso dar um exemplo dela somente, o faturamento mensal dela, somente nas sementes do Murumuru, é de 100 a 120 mil reais por mês. Isso é a variação de compra e distribuição da semente, ou seja, as empresas elas dão dinheiro para a cooperativa pagar direto o fornecedor do fruto. Aí a cooperativa beneficia o fruto, tá entendendo? Desculpa, a semente, que é tirar a parte bruta para tirar a amêndoa, e ensacar, embalar, deixar tudo apropriado para levar, e quando chega lá na fábrica já está tudo preparado para extrair o óleo. Então, existe uma cooperativa, uma delas, mas aqui eu trabalho muito bem, já há bastante tempo com elas, tem um faturamento de 100 a 120 mil reais por mês. Então, isso daí é um know-how de estrutura, e nós sabemos que a parte agropecuária, né, agroextrativista também, que é muito importante. É aquele negócio, o nosso mercado ele é muito, muito cobiçado. Basta você saber acessar o mercado. Se você souber acessar o mercado, quem é que compra a produção, e você trabalhando com a questão do meio ambiente também, nós falamos no popular, checkmate. Alan, continuando aqui as perguntas, assim, como é que a gente pode melhorar a situação do cooperativismo rural no Marajó? Eu pergunto isso, Alan, porque, por exemplo, aí na cidade de Breves, nós sabemos que, pelo menos a produção agrícola, ela não é atendida na sua totalidade por produtores locais. Eu diria, de uma maneira até meio não científica, eu acho que pelo menos 60%, 70% da produção agrícola hoje em Breves é de fora. Então a gente percebe que existe um mercado muito grande, há uma lacuna muito grande aí. Como é que a gente poderia, de repente, fortalecer essas cooperativas rurais aí no Marajó? Primeiro nós temos que fazer um levantamento de dados, né? Esse levantamento de dados ele precisa ser feito para saber aonde é que nós vamos focar o tipo de produção necessária, né? Isso, sem dúvida nenhuma, esse planejamento, a gente já está até em mente de fazer isso, né? Já devíamos ter feito isso há bastante tempo, mas nós estamos procurando fazer isso já com uma certa pressa, vamos dizer assim, que é para a gente ter um suporte para atender a maioria do mercado. E nunca esquecendo que a gente está querendo fazer de tudo para prioridade ser o mercado interno. Ou seja, a gente abastece primeiro os municípios, né? E depois a gente tenta encontrar um mercado externo, né? Mas só que é o seguinte, o que esbarra muito nessa questão, a gente tem que também entender, tem a questão política, que a gente sabe que influencia um pouco isso, nós sabemos disso. Tem a questão da distância, tá? Existe comunidades, essa cooperativa que eu acabei de falar para vocês, ela fica a 9 horas de Breves, do centro de Breves. E quando você chega num determinado ponto, você ainda vai mais 1 hora até chegar à cooperativa.
Então, essas distâncias, às vezes, elas atrapalham o nosso controle, porque, às vezes, as cooperativas e associações não chegam com a gente. E, muitas das vezes, a gente não tem a informação de que eles existem. Então, fica naquele impasse. Então, a gente precisa fazer um cadastro, né? Primeiro, um controle de dados, para depois a gente saber o que está faltando. Agora, um controle de dados de produção, né? Nós já estamos fazendo isso com bastante calma, sem dúvida nenhuma, mas a gente crê que ano que vem a gente já tem esse controle de produção, porque já pediram para a gente exatamente por causa do mercado, né? A gente está fazendo esse controle. Ou seja, existe um mercado consumidor, existe toda uma demanda, só que ainda estamos falhando um pouco na questão do controle. Mas, assim, realmente é bem interessante, Alan, esse ponto que tu disse, de uma cooperativa aí no Marajó está faturando de 100 a 120 mil reais por mês, e muitas das vezes nós nem sabemos dessas coisas. É sempre bom a gente saber desses casos de sucesso. E eu te pergunto, além disso, quais são os procedimentos para a abertura de uma cooperativa ou de uma associação, mais especificamente rural, ou até mesmo de extrativismo? Como é que são os procedimentos para a gente abrir uma cooperativa? Bem, as questões burocráticas que nós falamos das duas organizações, elas são praticamente o mesmo caminho, né? Você primeiro tem que preparar um estatuto, né? Esse estatuto vai ser exatamente o que vai reger, o que exatamente você vai poder trabalhar, né? Vai ser a finalidade da sua organização, junto com os objetivos dela. Não pode nunca esquecer que dentro do estatuto tem que ter os objetivos da organização, porque é daí que você vai fechar contratos com o governo, com instituições privadas, com elaboração de projetos, recebimento de verba. Então, se você não tiver uma estrutura dentro do estatuto para receber isso, você não chega, porque às vezes uma palavra, um item que você esqueça, você não é beneficiado. Por isso que é bom deixar na mão de pessoas que entendem, para você depois não modificar o estatuto, gastar mais dinheiro e assim sucessivamente. Depois do estatuto, você faz uma eleição, que seria uma eleição, na verdade, não seria uma eleição direta, seria só uma eleição de posse da organização, que seria uma assembleia geral para dizer, olha, nossa organização está feita assim, 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 assim. Por quê? Porque é bom explicar para todo mundo como é que vai funcionar também a organização, como é que ela é bom dar logo esse primeiro passo. Depois, essas organizações com o estatuto pronto, registrado em cartório, com a ata pronta, tudo organizado, nós temos que dar entrada na JUSEPA, que é a Junta Comercial do Estado. Você dá entrada lá, aí vai o nome do corpo diretivo, principalmente do presidente. Depois disso, você espera um tempo para ser liberado o DBE, que é onde já vai para a Receita, ou seja, quando é liberado o DBE, significa que o nome da organização que você colocou não existe. A JUSEPA ela faz tipo uma pesquisa para ver se tem dois nomes iguais, ou mais, né? Mas ela verifica, passou dessa parte, já vai para a Receita Federal, que é onde vai ser liberado o famoso CNPJ, né? Que é daí que você tem sua identidade como organização. E, posteriormente, você vai ter que tirar o alvará de licença do município onde você trabalha, né? Onde você vai constituir a organização. Aí você vai na prefeitura e pede esse alvará de licença para ter todas as condições. Os pagamentos mensais vai ser de acordo com a movimentação, que vai ser a questão da emissão de nota fiscal, né? Mas caso você não emita, não tem problema nenhum. Mas nunca esquecendo, o imposto de renda tem que ser feito, porque toda elaboração de projeto, toda aceitação de mercado, toda busca de novos compradores, eles pedem sempre as certidões negativas de débito. Se você não tiver essas certidões, eles não aceitam. E a certidão ela vem mediante exatamente isso. Principalmente no imposto de renda feito, né? Na organização correta. Né? E só falando um pouco da diferença que você falou, né, de cooperativa com a associação, né, nessa questão de organização burocrática, a cooperativa ela é muito cobiçada hoje em dia porque ela tem facilidade para emitir notas fiscais. Né? Como é uma produção agrícola, você está pensando em ter rendimento com ela,
Então, a cooperativa é melhor do que a associação. A associação é uma organização de representatividade. Ela representa uma determinada organização. Ela não trabalha o rendimento dessa produção. Tá? Então, se vocês estiverem pensando em ganhar dinheiro, em ter lucro, em se beneficiar economicamente, sem dúvida nenhuma, é melhor a cooperativa. Isso é mais barato montar uma cooperativa ou uma associação? Questões financeiras, praticamente é o mesmo valor. Por que eu falo praticamente? Porque se você for no cartório, o cartório vai dizer o mesmo valor dependendo da quantidade de páginas que a gente diz, né? Isso depende. Pode ter associação com mais páginas do que uma cooperativa, pode ter uma cooperativa com mais páginas do que uma associação, assim e vice-versa. Há questões burocráticas de sistema, como o JUSEP, a Receita, também é o mesmo valor. Isso não tem problema nenhum. Tá? A única coisa que nós sempre colocamos e damos dicas para as pessoas que vão abrir uma associação, uma cooperativa, é que a associação você pode trabalhar até com uma mensalidade muito pequena em questão de valores. Mas a cooperativa é bom você trabalhar um valor relativamente bom, que é para dar essa rotatividade e já trabalhar o controle dessa produção para uma determinada venda ou encontrar um determinado comprador. Com relação a linhas de crédito, Alan, existem linhas de créditos específicas para as cooperativas? É possível concluirmos também que só a cooperativa ela vai poder ter acesso ao crédito ou a associação também tem acesso? Muito bom. Essas linhas de créditos, todos os bancos trabalham com linhas de crédito para cooperativas e associações. Só que existe, por exemplo, como essas organizações, a gente está muito voltado à questão agropecuária, então existem financiamentos dos bancos, eles são muito propícios para isso, como o Pronaf. A gente trabalha também com parceria com o Pronaf. O Pronaf é um financiamento de excelência, é ótima qualidade. Você recebe um valor, você tem 2, 3, 4 anos de carência e, além disso, você ainda pode pagar com 80% só do valor, isso parcelado ainda. Então, são linhas de crédito que incentivam mesmo o produtor. Né? Alguns órgãos, como a Conab, e outros órgãos, como os programas do PAA, que é o de alimentação, e o PNAE, que é de alimentação escolar, eles também trabalham somente com cooperativas e associações. Nós trabalhamos também com esse acesso ao mercado, nós temos conhecimento de pessoas lá dentro que falam, não, a gente só trabalha com esse tipo de organização. Então, para vocês verem que você sendo somente um produtor, é muito difícil você acessar muitos mercados do que você estiver dentro de uma organização, porque também é garantida para quem vai fornecer esses valores, né? Essa que é a vantagem. Eles querem te dar uma condição, mas eles também querem receber uma condição. Isso é uma coisa até lógica dessas instituições, né? Então, eles precisam ter um respaldo. Então, o respaldo exatamente é uma organização formada, ou, na verdade, formalizada. Né? E, Alan, como é que essas cooperativas elas podem incentivar o desenvolvimento econômico no Marajó? Isso também é um item que sempre a gente trabalha, né, que eu acho que é um item mais importante do nosso trabalho. O desenvolvimento agropecuário do Marajó, ele está sendo muito visado, ele está sendo, vamos dizer assim, muito observado. Nós temos produtos de excelência, né? Nós temos produtos, como, por exemplo, como o queijo do Marajó, como o nosso açaí, que é considerado o ouro preto no mundo inteiro, ele é considerado como ouro preto. Então, nós temos produtos altamente, que praticamente só tem na nossa região. Vamos dizer região amazônica, mas o Marajó é que se concentra a maior quantidade dessa produção. Então, a gente está fazendo de tudo para trabalhar a questão ambiental, tá? Assim, sem dúvida nenhuma. A questão ambiental leva o marketing para fora para dizer que também está tendo desenvolvimento regional. E a gente também está fazendo de tudo para o produtor não largar isso e querer mudar de tipo de atividade econômica. Ou seja, a gente quer que o produtor que ama o local onde ele mora, que ama a produção agrícola,
continuar, desenvolver e, lógico, ter um retorno financeiro de acordo com o esforço dele, né? Então, a gente está encontrando um mercado que pague um preço justo exatamente para isso, para ele não sair da sua área para ter o desenvolvimento social, principalmente, que é vinda de escolas, vinda de investimentos na área social, lazer, tudinho, para onde ele está, exatamente para ele ter um melhor conforto para produzir. E isso passando de geração para geração. Porque a gente sempre passa para eles que o lucro, o desenvolvimento, principalmente econômico, está lá onde eles moram. Não é na zona urbana. A zona urbana é o desenvolvimento do que eles têm. Mas a riqueza está onde eles moram. Então é isso que a gente está passando exatamente isso para eles. Para eles não saírem da toda a infraestrutura, exatamente para eles continuarem a desenvolver esse trabalho. O Eduardo Freitas ele pergunta: qual é o número mínimo de pessoas para formar uma associação ou uma cooperativa? Bem, a associação, respondendo a pergunta do nosso amigo, a associação, no mínimo precisa de 2 pessoas. Por quê? Porque o processo associativista, ele requer que esteja mais de uma pessoa, acima de 2. Mas lógico que o corpo diretivo nunca é composto somente por 2 pessoas, né? A gente sabe muito bem disso. Então, uma associação é interessante você ter pelo menos o corpo diretivo, como presidente, vice, tesoureiro, secretário, entendeu? Se tiver conselho administrativo, ou se tiver também conselho fiscal, se tiver interesse. Mas pelo menos umas 4 ou 5 pessoas é interessante de iniciar uma associação, só para compor o corpo diretivo, mas não tem número mínimo, tá? A cooperativa não, a cooperativa é diferente. A cooperativa, se existe uma regra que está na base da lei, né, que são 20 pessoas. Né, são 20 pessoas que pelo menos participem do corpo diretivo. Que, na verdade, o corpo diretivo pode ser constituído de 18 pessoas, que passa pelo conselho administrativo, conselho fiscal, o diretor-presidente, o diretor financeiro, que seria o tesoureiro da associação equiparado, né? E outros diretores de desenvolvimento que pode ter na cooperativa. Então, a associação é no mínimo 2 pessoas, mas é interessante você ter pelo menos a estrutura do corpo diretivo, e cooperativa, no mínimo 20 pessoas. O aluno Cláudio Furtado está perguntando: vocês têm alguma informação se existe alguma cooperativa de produtores aí na estrada de Breves, na estrada Breves Arapijó? Bem, essa informação a gente não tem e provavelmente não, né? Na verdade, a gente está desenvolvendo produções, cooperativas na parte de Breves, que são a parte de agroextrativistas, né? Que a gente está trabalhando somente a questão do açaí e da semente. Nessa estrada a gente não tem conhecimento, mas caso se tenha algum interesse, né, sem dúvida nenhuma, é só nos procurar que a gente dá essa infraestrutura todinha para a cooperativa. Como que a gente pode encontrar vocês? Como é que os associados, os futuros associados, os futuros cooperados podem contar com o apoio técnico de vocês? Nós somos do Sebrae, um dos locais que eu trabalho é o Sebrae de Breves, né? Nós temos um polo lá, que é o polo exclusivamente do Marajó, né, que é a parte exatamente das florestas, que a gente atende toda essa parte de associativismo, cooperativismo e empreendedorismo também. Então, a gente prepara toda a organização da cooperativa, dá um treinamento, explica como é que tem que ser mesmo a constituição dela, e é só ir lá com a gente, procurar, é só me procurar. Se eu não estiver, é só falar com o responsável lá, que é o Thales, o gerente do Sebrae de Breve, Paulo de Breve, é só procurá-lo, que a gente marca um horário, uma data e dá toda a infraestrutura assim. E até encaminha a organização. Ou seja, a questão de estatuto, a gente prepara tudinho para as organizações, sem problema nenhum. E na tua opinião, Alan, qual é a melhor organização? A associação ou uma cooperativa? Isso depende da finalidade, né? Isso depende muito da finalidade. Se a finalidade for somente representar vamos dizer, uma entidade, ou representar
um objetivo em comum, é melhor ser uma associação, só com representatividade. Mas, se tiver um objetivo econômico em venda de produção, trabalhar com um serviço, a venda de um serviço, sem dúvida nenhuma é melhor cooperativa. Principalmente por quê? Porque você consegue, como eu falei até no início, você consegue trabalhar com emissão de notas fiscais. É onde muitas das vezes se comprova pagamento de alguns tipos de serviços e produtos, na verdade, né? Então, dependendo da finalidade, representatividade, associação, voltado à questão econômica cooperativa. O Renani está perguntando, e como andam as atividades de vocês, nesse caso, no tempo de pandemia agora? Está tudo normal? Como é que é? Deu uma parada, né? Uma parada entre aspas que nós falamos, né? Quando se iniciou o processo da pandemia, né? Nós trabalhamos muito no home office, né? Algumas produções, como a questão de transporte da própria produção, ela foi interrompida durante uns 2, 3 meses, tá? Houve uma parada mesmo praticamente geral, porque não se podia transportar nada pelos rios, pela parte rodoviária, muitas das vezes que tem a parte de estrada. Então, não houve. As grandes empresas e os acessos aos mercados institucionais, eles paralisaram com a compra. Mas nós já estamos, acho que uns 2 a 3 meses, já bem, vamos dizer assim, bem ativos de novo. Nós praticamente triplicamos a nossa produção em cima do que estava parado. Porque como o mercado parou, então quando voltou, parece que voltou mais aquecido. E repetindo, né, os outros setores ainda continuam em queda, mas o setor agropecuário subiu de uma forma, tanto que a nossa produção, como eu falei, triplicou, chegou a triplicar mesmo. Tanto que eu estou até encontrando novos mercados, porque a procura está muito grande para essas grandes empresas, né? E a gente está acessando esse mercado. Perfeito. Alan, me diz uma coisa, Tan. Existem cooperativas extrativistas no Marajó? Pode falar um pouquinho sobre elas? Sim, existe. A maioria das cooperativas que nós trabalhamos, elas são agroextrativistas, ou agropecuárias ou agroindustriais, tá? Ou pode ser mesclado, tá? Não tem problema nenhum. Só lembrando também, a cooperativa ela tem que ter só uma finalidade. Se ela tem uma finalidade rural, então ela tem que ser finalidade rural. Ela não pode ter 2 finalidades, entendeu? Por exemplo, ela não pode ser... muitas pessoas perguntam, mas pode ser agropecuária e cooperativa de mototáxi, por exemplo? Não, isso não pode. Não pode ser 2 coisas, ela tem que ter só uma finalidade. A maioria que nós trabalhamos é essa agroextrativista, que é exatamente para trabalhar com todo tipo de produção, principalmente agrícola, tá? Que é a questão de semente, que está muito forte no Marajó, muito forte mesmo. As empresas de cosméticos estão muito intensas na compra dessa produção. E a questão do nosso açaí, né? O nosso açaí é o carro-chefe, como nós dizemos, né? É a mina dos olhos de ouro do pessoal de fora. Eles querem açaí de qualquer jeito. E só para dar um dado estatístico para vocês. Vocês são da área, é muito importante a gente fazer uma parceria com vocês. De toda a nossa produção de exportação, não estou falando nem importação, mas coloca importação também no meio, mas mais para exportação. Do açaí, nós não conseguimos atender 20% do mercado externo. Ou seja, tudo que for produzido, ele é vendido. Entendeu? Aí muita gente diz, poxa, mas estraga açaí onde eu estou. Eu conheço gente que não consegue vender. É exatamente esse trabalho que a gente quer desenvolver. Encontrar o mercado para quando tiver em todo o período, você ter essa venda dessa sua produção. Ou seja, 80% do mercado não é consumido porque não tem produção. Mas eu sei que não é porque não tem produção. É porque a gente não uniu o produtor rural ao comprador do produto. A Daiane Brabo, ela está perguntando aqui, Alan, na estrada PA 159, que foi a que a gente falou ainda há pouco, ela afirma que existem 2 associações. Você sabe nos dizer se alguma delas está ativa?
Olha, repetindo, essas informações elas são, ficam um pouco inviáveis para a gente às vezes, né? Porque a gente tem informação, mas não chega diretamente para a gente. Só que nós conhecemos uma ativa, ela está, mas produzindo, ela está no início de produção ainda, tá? A gente está acessando ao mercado delas, tá entendendo? A gente está primeiro fazendo o controle, repetindo, tem a questão política que deu uma estagnada, né? A gente houve essa nova mudança no governo municipal e a gente vai trabalhar exatamente como é que vai ser essa nova produção, mas já via município, né? Porque existem algumas coisas que embargam também. A gente já tem a Emater, parceira nossa, a Depará também é super parceira nossa também, então a gente vai desenvolver um plano para colocar toda essa produção, principalmente de breves, né, que é o nosso, vamos dizer, o nosso centro, né, da nossa organização, do SEBRAE, para trabalhar com essa produção para ser vendida, tanto no mercado institucional quanto no mercado privado. Tem uma pergunta aqui da aluna Leuciane. Eu até faço questão de responder para ela. Ela pergunta de que forma fazer essas informações chegar a esses produtores. É fazendo o que a gente está fazendo agora. Compartilhando a informação, multiplicando a informação, e vocês, principalmente, que são alunos do curso de agropecuária, vocês são os futuros técnicos que irão trabalhar na cidade de Breves, no Marajó como um todo. Então, vocês que são responsáveis por isso. Vocês devem multiplicar, vocês devem informar, olha, senhores, senhoras, nós temos o SEBRAE aqui em Breves. Isso é uma coisa maravilhosa para o município. Possuir uma sede do SEBRAE, contar com a parceria do Senar, analistas como o nosso colega Alan, que está nos passando essas informações hoje. Então, vocês, senhores e senhoras, vocês são responsáveis por isso. Vocês devem multiplicar as informações. Mais uma pergunta aqui do Cláudio Furtado. Qual o maior desafio para os produtores começarem uma cooperativa? O maior desafio é a questão do acreditar. Por incrível que pareça, é isso. Todas as cooperativas que eu trabalho, todas no início, ninguém acreditava, né? Eu não digo ninguém, é praticamente a maioria das pessoas. Então, muitos falam que não te mete nisso, que isso não vai dar certo, isso daí é só como nós dizemos no popular, papo furado. Mas só que quando começa a entender, quando passa por um treinamento, quando passa por uma informação mais cabível, mais palpável, como a gente diz, é muito viável para ele acreditar. Porque uma cooperativa ela já pode começar a dar rendimento em 2, 3 meses. Se você já tiver com o CNPJ pronto, saber acessar mercado e ter uma organização, vamos dizer, de produção dentro, já tiver até uma produção feita antes, você já consegue ter rendimento em 2, 3 meses. Lógico que não é um rendimento que todo mundo espera, mas é alguma coisa. Aí você trabalha para melhorar cada vez mais. Então, o grande problema de toda a cooperativa no início é acreditar que isso é o futuro. Não tem como você trabalhar com alto rendimento se não tiver uma organização feita. Não adianta. Infelizmente, sozinho, você não consegue ter um rendimento muito grande como se você tivesse organizado. Ou seja, tudo tem um começo, né? Mas para começar, é preciso dar o primeiro passo. O Eduardo Freitas ele pergunta: somente vocês estão aptos a trabalhar com associações e cooperativas aqui em Breves? Na verdade, é porque nós temos um polo, né, que é o polo do SEBRAE. Né? O polo do SEBRAE ele atende direto com uma estrutura física e já dá mais um encaminhamento. Tem outros profissionais lá que podem até dar um encaminhamento de produção específica, como no setor agropecuário. Mas, na verdade, vocês, o Senar, que é um dos locais que eu trabalho como instrutor, nós estamos também aptos a trabalhar com organizações, tá? A OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, também trabalha somente com cooperativas, são em excelência em cooperativas. Eles também trabalham com questão de treinamento, qualificação, informação. Tá? Você paga até um valor mensal, eles dão toda aquela gestão de cooperativas.
Ou seja, você tem um leque de organizações, né, que podem dar apoio para essas cooperativas. Eu digo assim, como você perguntou em breves, né, nosso me perguntou em breves seria mais rápido o Sebrae, porque tem um polo lá. É só se comunicar. Fique totalmente livre e confortável de ir lá. É só chegar e nos comunicar que a gente dá a infraestrutura, assim. Então, Alan, a gente vamos nos encaminhando para o final da nossa palestra. E aí eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, mas principalmente ressaltasse essa questão. Quais são esses desafios para as cooperativas no Marajó? Bem, eu sempre digo que, primeiro, nós temos que acreditar, né? Nós temos que acreditar na união, no espírito cooperativista, né? Que nós dizemos, quem trabalha diretamente com isso sempre fala que tem que ter o espírito da cooperação, é entender que quando todo mundo ganha, você consegue ter um rendimento maior em tudo que você faz. Ou seja, eu ganho, o outro ganha, então todo mundo, quando está ganhando, vamos dizer, a mesma coisa, vai ser muito melhor para todo mundo. Nós temos que entender também que a produção agropecuária do município, do estado, e principalmente da região do Marajó, é uma das coisas mais importantes e mais cobiçadas que tem todo o mercado, tanto nacional como internacional. Isso eu garanto para vocês que são dados que chegam nas nossas mãos. Então, se a gente sabe que a gente tem uma mina de ouro na nossa mão, então é só a gente lapidar, é só a gente saber trabalhar, principalmente se organizar, para quando vieres essas compras, esses acessos à nossa produção, a gente está preparado e, se tudo der certo, todo mundo e alavancar a região, porque por si só o nome Marajó ele já se vende. Né? O nome Marajó ele é um slogan muito interessante, ele é muito atrativo fora do nosso estado e também fora do nosso país. Então, só de você falar que você mora na região do Marajó, muitas das vezes é até orgulho para pessoas de fora de falar que vocês estão numa região altamente produtiva e altamente beneficiada de belezas naturais também, sociais. Então, a gente tem que entender primeiro isso. Depois que a gente entender isso, a gente vai trabalhar a questão econômica. Aí, repetindo, nós estamos aí para ajudar o que vocês quiserem, a questão de organizações, de empreendedorismo, tudo que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E sempre juntos, nunca esqueçam disso. Então, senhores, a gente conversou com o Alan Daniel, que é diretor administrativo da empresa DCCAM Gestão Empresarial, consultor e instrutor do Sebrae e instrutor do Senar, dentre outras formações. Eu gostaria de agradecer muito, Alan, pela sua participação, por todo o seu apoio que você nos passou hoje, nós, instituição e FPA. Gostaria de agradecer os alunos que estiveram conosco até aqui e provavelmente professores de vocês também vão pedir alguma atividade extra, mas assim, agradeço. E como eu falei anteriormente, nós somos o futuro da área da agropecuária, no Marajó, em breves, e em qualquer município que a gente se encontre trabalhando como técnico. Então, senhores e senhoras, façam uso dessas informações. Futuramente, com certeza, vou convidar novamente o Alan, porque já está todo mundo reclamando aqui. Poxa, professor, agora que estava ficando bom. Mas a gente vai fazer um segundo momento, com certeza. E, novamente, agradecer muito, Alan. Obrigado. E a gente vai declarar agora como encerrado aqui a live. Converso melhor um pouquinho contigo pelo privado aqui, Alan. Obrigado, tá, Alan? Beleza, obrigado. Boa tarde, senhores, e até uma próxima. Boa tarde.